Amados irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo, estudo dessa lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, da classe adulta CPAD, a inerrância da Bíblia. Como estudamos no primeiro vídeo, vemos a introdução e o ponto 1, e agora vamos ver o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. O ponto 2 diz: o Espírito Santo preservou as Escrituras. Subdivisão 1, os manuscritos autógrafos. Manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Filipão 1,19, Romanos 16,22. Nele foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21. Cremos que a inerrância da Escritura pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desse manuscrito preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. João 14,17, João 16, 13 e 14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Temos manuscritos autógrafos conosco. Bom, os historiadores, pesquisadores e até os teólogos admitem que não temos esses originais. Temos apenas o segundo ponto que nós vamos ver, que são os manuscritos apógrafos, ou seja, cópias dos originais. No subdivisão 2 nós vamos falar. Mas o autor aqui da lição está dizendo alguma coisa muito importante. Nós cremos, e como já falamos no ponto anterior, que essas cópias, como vamos falar no ponto seguinte, são cópias fiéis àquilo que foi escrito. O Espírito Santo manteve. Pastor, pode ter algum erro humano? Sim, mas não é erro de inspiração. O ser humano é ser humano. O copista, ele não está inspirado para escrever aquilo que foi dado. Ele está copiando e quando algumas pessoas procuram ver algumas discrepâncias na Bíblia, e algumas delas podem ser explicadas realmente como erro do copista. Há um texto lá em Samuel e outro em Crônicas que fala do tempo em que Davi seria punido, poderia ser punido ou não, se ele escolhesse, né? Quando ele renomeou o povo. Um fala em 3 anos, o outro fala em 7 anos, provavelmente 3 anos apenas, não eram 7 anos, porque o hebraico lá era muito parecido 3 com 7. Então o copista colocou 7 em uma versão, do texto, mas não é o caso. Então, algum erro assim, mas não é erro da Bíblia. E também não vai transformar a Bíblia, aquilo que ela escreveu, em algo errado, errôneo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então vamos aqui para os apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançaram a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu de uma só vez na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais dos apógrafos. Assim sendo, a versão fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Como vimos na autoridade, como vimos na inspiração e como estão vendo aqui na inerrância, o que a gente entende? As evidências internas e tal. Tem pessoas que, tanto estudiosos, teólogos, como pessoas que não creem na palavra, não creem na Bíblia, não creem em Deus, e aí começam a achar erros e a questionar se o que temos hoje é a Bíblia como ela realmente foi dada lá no passado. Mas temos a ideia que no Antigo Testamento todo mundo que copiava com muita exatidão, porque ali havia-se um medo tremendo de se cometer uma blasfêmia e ser amaldiçoado, coisas assim desse tipo. Então aqueles homens copiavam com exatidão. Tanto é que a nossa Bíblia, ela bate com a Bíblia
judaica, exatamente o que está escrito ali. E no Novo Testamento, o número de cópias que temos. Isso é o que o autor fala aqui. Tantas e tantas cópias do mesmo texto também mostram a fidelidade daquilo que foi copiado. E veja que as cópias, embora possa ter uma ou outra dessas apógrafos, alguma divergência, mas são muito poucas as divergências e, na verdade, o texto está ali para sendo colocado como o que era original. Não temos o original, mas temos as cópias. Podemos ter um problema, não foi colocado aqui, de tradução? Podemos. Já disse aqui, já falei em lições anteriores, ao traduzir o original, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico, pode-se errar por causa da própria língua, mas isso não é um erro da Bíblia, não é um erro de inspiração, não é inerrância. E por isso hoje nós temos várias versões. A nossa própria versão de Almeida, ela foi atualizada, depois ela foi corrigida de novo, e agora, por exemplo, atualizada, nós temos a NAA Nova Almeida atualizada, em que vão se colocar algumas vezes, por momento da própria linguagem usada para aquela época, que hoje era a linguagem falada em 1900, 1910, 1920 era diferente da linguagem falada hoje. Não é o texto bíblico, não é transformar o texto bíblico em outra coisa, mas o vernáculo usado diariamente as pessoas não entendiam. Então foi atualizado, e também para corrigir possíveis pequenas falhas na tradução. Isso não significa que a Bíblia está errada, que a Bíblia não é infalível. Não, a Bíblia é infalível e a Bíblia é inerrante, como estamos estudando nessa lição. E agora vamos estudar o terceiro subtópico, apócrifos e pseudo-epígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos ou escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros e anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudo-epígrafos falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. A Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escrito, Lucas 24:44, já lemos isso na lição passada, não faziam parte dos livros apócrifos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desse livro por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, a diferença da Bíblia protestante e da Bíblia católica são os livros chamados apócrifos. Nós chamamos de apócrifos, os católicos chamam de pseudo-canônicos. A maioria deles, todos eles colocados no Antigo Testamento, aqui citado Tobias, Judite, Macabeu, Baruque e outros mais. Alguns estão acrescentados a Daniel, outros estão... Esses livros os judeus não consideravam inspirados por Deus, e nós também não os consideramos, porque existem erros doutrinários. Aqui ele fala de oração pelos mortos. A Igreja Católica apoia a questão do purgatório nesses livros. Então, não são livros considerados nem para o judeu e nem pela Igreja de Cristo, pelos pais da Igreja, como inspirados. Por isso, não fazem parte da Bíblia protestante. E alguns, que aqui eles falam aqui, a Assunção de Moisés, nós estamos na teologia moderna, que tem gente que diz que Moisés ressuscitou e subiu ao céu. Vai por aí por fora, não é? Muitas coisas que a Bíblia não diz e as pessoas dizem que foi escrito em algum lugar. Apocalipse de Pedro, hoje você vê aí Apocalipse, Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho segundo Judas Iscariotes. Esses livros não são considerados inspirados e nós não o consideramos. Muita gente vem e traz heresias, pensamentos errados a partir destes livros. Não. A Bíblia para nós, protestantes, cristãos, evangélicos, ela vai de Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento, 39 livros. E de Mateus, Apocalipse no Novo Testamento, 27 livros, fazendo de 66 livros que consideramos a Palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, autoridade e tudo mais que nós vamos estudar nesse trimestre. Vamos agora para o terceiro ponto.
a verdade nas Escrituras. Subdivisão 1, a verdade, a Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem um sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com os pensamentos de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. João 14,6. Conhecereis o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 3,4. E a sua palavra também é verdade. João 17,17. Já lemos isso. O escritor dos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir em Tito 1. Um Deus que não pode mentir. Tito 1,2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então é isso, meu amado irmão. Então, verdade plena. Não é uma verdade, meia verdade, talvez seja verdade, quem sabe pode ser a verdade, não, é verdade, vou usar até uma linguagem aqui que não deveria ser usada, né? Verdade verdadeira, né? Não existe verdade mentirosa, mas é a verdade, é basicamente a verdade, é a Bíblia, é plena, total, absoluta. O que está escrito nela é para que você cumpra o que tem que se cumprir, faça aquilo que tem que fazer, não faça aquilo que ela diz para não fazer e creia naquilo que ela diz. Está aqui claro que vários autores, aqui ele cita Paulo, aqui ele cita o Evangelho segundo São João, 2 vezes, Paulo Romanos, Paulo, a Carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido, em que diz que Deus não pode mentir. Se cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade, ela foi inspirada por Deus, como é que a gente pode achar que ela pode mentir, que ela não é verdadeira? Então esse é um ponto muito importante, não posso esquecer disso. Vamos para a segunda subdivisão, a verdade espiritual e moral. Vimos que a verdade plena e agora espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que Deus nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Depois eu vou comentar isso aqui. O Antônio Gilberto, já citado na lição anterior, ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na relação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Então, verdade espiritual e moral. E começa com a declaração de fé, muito importante da Assembleia de Deus. Vem aqui, conhecimento completo de Deus. A Bíblia é isto. Não sendo necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Hoje tem muitas seitas, muitas heresias e até mesmo um pouco chamado gospel, evangélico, cristão, em que algumas revelações sobrepõem a Bíblia. Pastor, se eu não creio em revelação, creio. Revelação, creio em cura divina, creio nos dons espirituais, creio que Deus fala através de sonhos, creio, sou um pentecostal. Somente que nada dessas coisas pode ir contrário à Bíblia Sagrada. Nada pode ser contrário a este livro. Mas muitas pessoas vão por revelações que contrariam esta Bíblia e tomam isso como uma regra espiritual, moral. Não pode. A minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. É o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. É o que está escrito aqui. Eu tenho que ler, meditar, guardar, praticar, viver aquilo que Deus me revelou através da Bíblia Sagrada e assim sendo um servo de Deus. Ele diz outra coisa aqui, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Já foi dito isso lá. Na lição passada, não pode, Apocalipse 22, não pode tirar nada, não pode acrescentar nada. É viver, crer, colocar em prática aquilo que a palavra diz. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, ou seja, Deus. A autoridade não vem do homem. A autoridade da Bíblia não está em Paulo, não está em Pedro, não está em João, não está em Tiago, não está em nenhum outro homem. A autoridade da Bíblia não está em Davi, em Moisés, em Samuel, em Jeremias, Isaías. Não, a autoridade da Bíblia está em Deus. A autoridade de Deus, a inspiração de Deus, e por isso ela se torna
infalível e inerrante, como estamos estudando nesta lição, e estaremos voltando a esses mesmos assuntos em cada lição desse trimestre, porque é assim que esse trimestre vai transcorrer para nós. E vamos para a terceira subdivisão e a última da lição, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmo 12:6, 19:8. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é a verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou no registro de inverdade de qualquer natureza. 2 Pedro 1:21 já foi citado na lição passada. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Se eu acreditar que a Bíblia tem enganos, ela tem falsidade, e ao mesmo tempo acreditar que foi Deus quem inspirou, então eu vou acreditar que Deus queria ensinar-nos alguma coisa falsa, alguma coisa errada. Deus não pode mentir, Deus não é homem, enfim, tudo que a Bíblia diz é verdade. Deus também não quer que... Ele não escreveu a Bíblia para provar que Ele é Deus. A Bíblia está escrita para nós, para o conhecimento da verdade. Mas Deus, nós cremos assim, deu livre-arbítrio ao homem, embora o Espírito, a gente nunca diz que é o homem que a salvação é do homem, é o homem que vai se salvar por si mesmo. Sem a ação de Deus, o homem não se salva. Mas Deus vem, age através do seu Espírito Santo, e o homem pode escolher. Então, alguns têm escolhido não crer na Bíblia, não crer em Deus. E voltamos a falar, tem pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que estudam a Bíblia, mas não creem que ela é a palavra de Deus, não creem no Deus da Bíblia. Nós temos que crer no Deus da Bíblia, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, e que é a palavra de Deus que Ele, Deus, deixou para nós. Pedi no final aqui, Deus guiou-os a todos e os preservou no registro de inverdade de qualquer natureza. Não deixou que houvesse isso. E, assim sendo, endossamos, ou seja, o autor da lição, a Assembleia de Deus, que é a que tem, que publica essa lição, que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude e engano. É assim que cremos. Não há erros, não há enganos, é a palavra de Deus. Pode haver interpretações de textos, e por isso surgem algumas doutrinas diferentes, mas a palavra é a palavra de Deus. Qualquer falha está no homem. Conclusão: apesar de alguns considerarem redundantemente o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para